Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão, sejam todos bem-vindos ao Toy História. Você certamente conhece o personagem Martinho Lutero ou no mínimo já ouviu falar dele, não é mesmo? Então, hoje em dia, quando você ouve esta canção, escute bem. Que se chama Castelo Forte, saiba que Lutero foi o seu autor e ele gravou essa música em um momento muito complicado para o cristianismo, na Europa principalmente. Tudo isso em meio às perseguições e às ameaças de morte da instituição da qual Lutero passou boa parte da sua vida, a Igreja Católica. Veja o vídeo até o final para que você tenha uma boa compreensão do que foi a história desse homem fascinante e ao mesmo tempo controverso. Martinho Lutero, sacerdote católico alemão, nasceu em 1483 e morreu em 1546. Foi sim o principal personagem da reforma protestante realizada na Europa no século XVI. Com mais de 15 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, na Alemanha, onde estudou artes, línguas, leis e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. Ao mesmo tempo, em 18 de abril de 1506, o Papa Júlio II iniciou a construção da Basílica de São Pedro. Foram necessários mais de 100 anos para concluir as obras, em 18 de novembro de 1626, sendo consagrada imediatamente pelo Papa Urbano II. A construção deste suntuoso edifício, o maior da cristandade, exigiu enormes despesas e levou a hierarquia católica a pressionar os fiéis para abastecerem os cofres do Vaticano. E não é só isso. A igreja, por meio de seus representantes, cobrava altos valores em dízimos e ofertas dos fiéis. E, para piorar a situação, instituiu-se a venda de indulgências, a compra do perdão, ou seja, a salvação mediante os sacrifícios e as obras. Foi assim que o comércio desse documento se expandiu, o que contribuiu diretamente para desencadear a reforma protestante. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com o que ele viu e presenciou. A deturpação moral, a compra da salvação, a venda das relíquias sagradas, o nepotismo e vários outros escândalos que os representantes da Santa Igreja cometiam. Mas principalmente a venda de indulgências, documento este que consistia na venda do perdão para os fiéis da Igreja Católica. Em 1517, ele fazia conferências na Universidade de Wittenberg. Quando chegou à região, o frade Johann Tetzel, vendendo indulgências que permitia a comutação parcial de penitências em troca do pagamento de uma soma em dinheiro, e mesmo perdão por um pecado não cometido ainda, já pensou? Revoltado com a exploração da ignorância popular feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e a fixou na porta da igreja de Wittenberg. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. Aquilo era, claro, um grande abuso contra a fé pública, contra o próprio Deus, segundo Lutero. Depois disso, o Papa pediu que Lutero se retratasse e voltasse atrás naquilo que ele tinha dito e propagado. Claro que Lutero não se retratou, porque tinha plena convicção de que estava certo em suas afirmações. Em 1521, ele foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão
e em 1525 casou-se com a ex-freira Catherine von Bora, rejeitando a imposição do celibato aos clérigos. O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época e abriu caminho para rebeliões políticas, mexeu com toda a estrutura, com as classes sociais e políticas. A forma do protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou, como eu disse, até a Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais, como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça, além de diversas ramificações. É claro que o Papa e os representantes da igreja não gostaram nada disso. Eles estavam pé da vida com Martinho Lutero e com essas 95 teses que ele propagou. Lutero passou a ser considerado um herege, um desertor e por muitos como um inimigo da Santa Igreja. A instituição mais poderosa e rica da terra agora via 1/3 dos seus fiéis se tornarem protestantes em um curto espaço de tempo. As arrecadações do dinheiro com a venda de indulgências caíram vertiginosamente e grande foi o prejuízo para a igreja. Então, nunca em seus mais de 1500 anos a igreja tinha passado por uma transformação dessa magnitude. Nunca mais o cristianismo foi o mesmo depois de Martinho Lutero. A Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, de 1545 até 63, precederia a sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de Contra-Reforma. Por meio de seus representantes, promoveu uma terrível perseguição, não só a Lutero, mas a todos que seguissem as ideias desse reformador. Foi nesse tempo, neste momento, que a Igreja reativou na maior parte da Europa a Santa Inquisição. Passou-se o tempo e morria Martinho Lutero por causas desconhecidas, mas supõe-se que faleceu de um ataque por apoplexia ou angina pulmonar, deixando um grande legado como obras literárias e uma série de outras contribuições para a propagação de ideias sobre um novo cristianismo. Na verdade, Martinho Lutero não quis criar uma nova igreja, ele queria uma reforma na Igreja Católica, mas, como sabemos, deu no que deu. Finalizando aqui, pessoal, para vocês entenderem, antes de Martinho Lutero, somente o alto clero podia ler e interpretar a Bíblia. Lutero entrou para a história também por ter traduzido a Bíblia Sagrada para a língua saxônica na Alemanha. A Bíblia, o primeiro livro reproduzido por Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa, facilitando o acesso aos textos sagrados, por exemplo. A Bíblia completa está traduzida para quase 650 idiomas e partes do texto sagrado podem ser encontradas em mais de 3.000 línguas e dialetos. É claro que Martinho Lutero não era um santo, um anjo, mas nem de longe era o monstro e o marginal que muitos costumam pintá-lo. Ele tinha seus problemas, sim, defeitos, fraquezas, claro. Era um homem atribulado por conta de tudo que tinha vivido e presenciado. Teve o problema dos escritos sobre os judeus e isso foi usado amplamente para responsabilizá-lo por tudo que os judeus sofreram antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Mas assim como os reformadores Calvino, Zwingli, Jan Hus, Savonarola, Lutero também viveu em dias difíceis naquele período. Com o advento da internet, temos visto católicos formadores de opinião e mesmo padres, estudantes e simpatizantes do catolicismo demonizando o maior e mais conhecido reformador que a história já produziu. Dizer que Lutero era um demônio, um embriagado e que morreu em pecado é sim mais uma das muitas calúnias e difamação que ele teria sofrido por bater de frente com a instituição mais poderosa e influente do mundo, a Igreja Católica. E com certeza, muito do que é atribuído a Lutero parte diretamente dos escritos dos seus inimigos, tanto daquela época quanto dos dias de hoje. E agora, pessoal, para finalizar, vamos ver e ouvir o que o próprio Papa Francisco falou a respeito de Lutero. Abre aspas.
Creio que as intenções de Martinho Lutero não estivessem erradas. Era um reformador, um defensor daquilo que ele acreditava. Talvez alguns métodos não fossem certos, mas precisamos entender todo o contexto em que vivia e passava o cristianismo. E continua ele: a igreja não era propriamente um modelo a imitar. Havia corrupção, luxúria, nepotismo, apego ao dinheiro e ao poder, e por isso Lutero protestou. Ele era inteligente e deu um passo avante, justificando o porquê fazia isso. E hoje, luteranos e católicos, protestantes e todos, estamos de acordo sobre a doutrina da justificação pela fé. Sobre este ponto tão importante, ele não errou. Fecham aspas. Entenderam, pessoal? O próprio Papa Francisco, em suas palavras, concorda que Lutero não era o monstro que às vezes nos é apresentado. Mas e você que gosta desse conteúdo? Qual a sua opinião sobre Martinho Lutero? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no Toy História e eu já te convido para o nosso próximo conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? E como sempre, a todos vocês que acompanharam o vídeo até o final, o meu muito obrigado.